Muito boas noites. Recordam-se alguns que estive presente na apresentação pública do António Costa da Silva, aqui em Évora, quando julgámos que era oportuno apresentar não apenas o nosso candidato, mas também as primeiras linhas daquilo que era a ambição com que o PSD se apresentava aqui no município de Évora. Não vou retornar a essa intervenção, porque tive, na altura, ocasião de destacar não apenas as qualidades políticas e pessoais do candidato, mas também a importância de algumas das ideias que ele poderia trazer e da mudança de cultura que podia trazer para Évora. Quero, nesta altura, concentrar-me em duas observações, até porque quero ser relativamente rápido, em duas observações adicionais. A primeira para dizer que o novo ciclo que se vai abrir pode ser realmente um ciclo muito importante de protagonismo local. Nós sabemos que os municípios crescentemente desempenham um papel importante no desenvolvimento dos seus territórios. E se é verdade que no passado isso foi decisivo para trazer infraestruturas básicas, para trazer, digamos, para o desenvolvimento moderno muitos dos nossos territórios, na verdade hoje o mais difícil não é fechar essa fase, embora em muitos sítios isso ainda não esteja absolutamente fechado, é conseguir o nível de atividade económica que sustente a coesão social e sustente também a coesão do próprio território, no sentido em que possa libertar os meios que são necessários para conservar, manter o que temos e ainda apostar em novas linhas de futuro. Ora, creio que, além de o Costa e Silva ter uma formação e uma experiência que muito habilitam a esta nova fase, que muitos dos nossos candidatos, não apenas aqui no Concelho de Évora, mas também no Distrito de Évora, em vários outros distritos do país, encarnam de certa maneira esse espírito. O espírito de gente que não se acomoda com aquilo que já se alcançou, que traz um nível de ambição para o futuro que é importante, que é uma ambição de quem tem os pés assentes na terra, não é de quem se põe a sonhar e a prometer aquilo que não está nas nossas condições poder retornar às pessoas. Estamos a falar de uma ambição que seja mobilizadora justamente porque pode ir ao encontro de expectativas legítimas que não serão frustradas. Tenho a certeza que, desse ponto de vista, as candidaturas que o PSD apresenta podem ser, em muitos aspectos e em muitos sítios, uma lufada de ar fresco. Mas pode ser também importante para mostrar que nós convivemos bem com os temas mais contemporâneos, mais modernos. Hoje, quando vínhamos a passear, justamente para nos dirigirmos aqui para este restaurante, vínhamos a observar o salto significativo que o turismo tem permitido a muitos dos municípios portugueses. Não a todos, mas a muitos dos municípios portugueses. É assim de tal maneira que há certos municípios em que até já há uma certa reação negativa da parte dos moradores, das pessoas que vivem nos municípios. Como quem diz, até é uma pressão excessiva àquela que já se vem sentindo. Felizmente, essa pressão ainda não se sente de uma forma manifesta em Évora, mas há outros municípios no país onde isso já acontece. O que significa, portanto, que até a maneira como nós formos capazes de nos abrir a essa procura turística, e nós precisamos dela manifestamente, a maneira como nos vamos organizando para poder oferecer também um produto turístico que acrescente mais valor e que deixe ficar, portanto, mais valor em cada um dos municípios, em cada um dos territórios, pode ser muito importante para que os próximos anos não sejam anos de tensão
com os turistas sejam anos em que nós possamos aproveitar ainda melhor o potencial turístico dos nossos territórios. E isso é muitíssimo importante. Claro que isso não faz esquecer que há outras matérias, do ponto de vista social e económicas, que são muito relevantes para nós. E eu queria hoje, simbolicamente, realçar uma delas. Como sabem, hoje inicia-se o ano letivo escolar que de 2017 a 2018 será tão importante para os jovens portugueses e para toda a comunidade educativa. Sabemos o papel crescentemente importante que as autarquias têm no processo educativo. E agora, vejam bem, vivemos também aqui, de certa maneira, um momento que traz mais ilusões do que propriamente soluções. Há muito pouco tempo, o Governo anunciou que desta vez iria haver lugar à contratação de 1.700 novos assistentes operacionais para as escolas. E nós recebemos essa notícia de uma forma muito positiva, como é evidente. Eu pronunciei-me sobre ela e disse: não sei se isso chega ou não chega para as necessidades que as escolas têm, mas parece muito importante que, em vésperas de se iniciar o novo ano letivo, o Governo reconheça o erro que foi cometido no ano passado. As escolas ficaram, ao nível da satisfação destes problemas que se colocam ao nível do pessoal não docente, numa situação realmente muito difícil. E todos nos recordamos que, ao contrário do que o Governo dizia, houve muitas escolas que sentiram uma profunda dificuldade em iniciar o novo calendário letivo com normalidade. Muitas delas optaram por abrir muito tardiamente, justamente porque não tinham os recursos humanos adequados para poder acolher as crianças. Nós estimávamos que fosse necessário preencher cerca de 3.000 novos lugares de assistentes operacionais para que a resposta das escolas se colocasse ao mesmo nível de 2015. Ao mesmo nível de 2015. Não foi isso que aconteceu e, portanto, tivemos um ano escolar que terminou muito mais atribulado do que a generalidade das pessoas se apercebeu ao ouvir os responsáveis públicos. E desta vez, a minha primeira reação, porque em princípio reagimos sempre partindo do princípio de que as coisas que são anunciadas de boa fé e que as coisas vão funcionar bem, reagimos positivamente. Olha, ainda bem, não sabemos se chega para as necessidades, mas é melhor que o Governo desta vez tivesse querido prevenir. Afinal, verificámos que os lugares que foram efetivamente preenchidos a tempo da abertura do novo ano escolar, relativamente ao ano passado, foram só 300 lugares. 300 lugares. Vai uma certa diferença. E depois percebemos também que os concursos que o Governo decidiu lançar para os 1.700 novos assistentes operacionais têm um tempo de execução que empurra para o segundo trimestre escolar a possibilidade desses assistentes escolares, desses assistentes operacionais chegarem às escolas. O que significa, portanto, que só para o ano é que nós teremos a possibilidade de ver as escolas a satisfazer a contratação necessária desses assistentes operacionais. E terceiro, como se tudo isto não chegasse, a palavra mais importante que o Governo teve para dizer hoje foi, perante estes factos, foi o de responsabilizar as autarquias por não haver mais assistentes operacionais colocados em devido tempo. Quer dizer, a primeira oportunidade que tiveram no dia em que simbolicamente começa a arrancar o novo ano escolar não foi
para reconhecerem que acordaram tarde para o problema e que vão tentar resolvê-lo o mais depressa possível, foi lavar as mãos do problema e responsabilizar as autarquias por, afinal, não haver mais assistentes operacionais a tempo de serem colocados na abertura do ano escolar. Quer dizer, lava-se as mãos, transfere-se a responsabilidade para outros, porque, normalmente, com este governo, a responsabilidade nunca é deles. É sempre de alguém. Quando não é minha e, do modo geral, da oposição, é sempre de alguém em particular, mas do governo nunca é. Neste caso, António Francisco Costa da Silva, coube às autarquias, às câmaras municipais, a responsabilidade por o ano letivo poder não começar da melhor maneira. Eu acho que é uma forma muito negativa de quem está no governo enjeitar as suas responsabilidades. Nem sempre, quando as coisas deveriam funcionar bem, funcionam como quem está no governo gostaria. E isso é válido para qualquer governo. Mas fica muito mal os governos começarem logo, quando as dificuldades apertam, por quererem transferir a sua própria responsabilidade para outros. Neste caso, como as autarquias têm realmente aqui alguma palavra a dizer na contratação de pessoal não docente, em particular nas escolas que estão sob a alçada das autarquias, nomeadamente ao nível do ensino básico, o governo refugia-se nesse pormenor para lavar as suas responsabilidades e culpar as autarquias. Mas há um ponto em que o governo não pode culpar as autarquias. Tem que ver com o concurso de mobilidade que foi lançado para os professores e que teve regras que foram alteradas e que criaram um problema de justiça relativa muito sério para resolver. Nós chamámos a atenção do governo para isto. O governo não respondeu. Agora os sindicatos estão também a reclamar. E ainda hoje prometeram que, se fosse caso disso, recorreriam a novas greves se o governo não se comprometesse com um novo concurso que corrigisse este problema. Eu, da minha parte, hoje quero só dizer que se espero que as autarquias possam vir a ter, crescentemente, uma palavra mais importante a dizer ao nível do ensino básico e secundário, esperaria também que o governo pudesse corrigir, naquilo que lhe cabe de responsabilidade, os seus erros, e eles têm-se vindo a acumular, e, infelizmente, quem vai pagando depois a fatura por um ano letivo que não corre com a normalidade que deveria correr são as famílias, são as crianças, são os estudantes, e é muito negativo que isto se repita, sobretudo numa altura em que o governo já está com bastante treino e com muita experiência. Este tipo de erro já não é admissível na abertura do ano escolar. A segunda nota que gostava aqui de deixar tem que ver, de alguma maneira, com a nossa recuperação. Nós sabemos que as câmaras e os municípios que são bem dirigidos, de um modo geral, mesmo quando se situam igualmente no interior, em situações de maiores restrições financeiras, com menos população, mesmo entre esses, os que são bem governados aproveitam melhor as oportunidades e progridem mais, os que são menos bem governados vão ficando para trás e progridem menos, portanto, às vezes regridem. É muito importante que uma equipa autárquica tenha a capacidade de perceber o que é que pode fazer pelo desenvolvimento do seu território. E é importante também que saiba captar, com muita transparência, os investimentos que podem fazer a diferença para o futuro. Eu estou convencido, como referi no início da minha intervenção, que os próximos anos podem ter realmente uma perspectiva muito diferente do lado da capacidade que os autarcas podem ter para marcar uma diferença. Mas não tenho dúvida que, por maior que seja essa responsabilidade, a responsabilidade maior pelo nível de crescimento depende sempre do sistema de incentivos e das políticas económicas que são prosseguidas à escala nacional. Nós sabemos que é assim. Não podemos desperdiçar a oportunidade
ao nível local, naquilo que está à disposição das autarquias, de fazer o melhor que é possível, mas não podemos deixar também em mãos alheias a responsabilidade da condução da política económica. Ora, justamente, hoje é tempo de dizer que o nível de crescimento que temos não é suficiente para vencer as responsabilidades que se foram acumulando ao longo dos anos e o investimento que é preciso fazer para o futuro. Quem ouça os responsáveis hoje do Governo e dos partidos que o apoiam, fica com a ideia de que tudo está a correr da melhor maneira. E se, inegavelmente, o crescimento da economia tem sido positivo, já é muito discutível que ele tenha atingido o patamar que nós precisamos que venha a atingir durante uns bons pares de anos. Creio que o Presidente da República tem falado em crescimentos acima de 3%. Não encontraremos entre os economistas um valor que seja absolutamente consensual. Mas eu tendo a concordar com esta observação que o Presidente da República fez, de que nós precisamos de intensificar o ritmo do crescimento. E para que isso aconteça, nós não podemos viver apenas da conjuntura, neste caso também do reforço do turismo e do contributo que ele tem dado, do preço do petróleo, do crescimento dos nossos parceiros dentro da Europa e, em termos europeus, o crescimento da economia tem sido revisto em alta e tem sido mais positivo. Mas isso não acontecerá desta forma excepcional a vida toda. Ora, é muito importante, em vésperas de apresentação de um futuro Orçamento de Estado para 2018, que o Governo se vá compenetrando, e os partidos que o apoiam, de que esta ideia de que devemos concentrar todas as atenções em tudo o que podemos oferecer e dar, e disfarçar as atenções que é preciso focar na nossa capacidade para gerar rendimento e emprego que possa trazer salários mais elevados e não salários mais baixos, é crítica para materializar confiança de futuro em todos os agentes económicos e nos próprios portugueses. Os dados que foram hoje revelados, do ponto de vista da nossa balança externa, são dados que não direi que são negativos, não são negativos, no sentido em que o que tem de negativo pode não ser uma coisa que venha para ficar, que pode ser invertida no próximo trimestre ou no outro que vem a seguir, mas vem já revelando alguns sinais que é preciso olhar com atenção. Nós sabemos que o déficit comercial se está a agravar, ainda não é uma coisa preocupante, mas tem-se vindo a consolidar ao longo dos meses. As pessoas dentro do país estão a consumir mais as coisas que vêm de fora e a nossa margem de valor, de reter valor naquilo que exportamos, está a ficar cada vez menor, cada vez mais esmagada. E isso significa o quê? Que, provavelmente, o andamento dos próximos trimestres, não sendo tão forte quanto já foi, e no último trimestre, quando comparado com o princípio do ano, foi o pior na Europa, foi o português. Isto contrasta um bocadinho com aquilo que ouvimos todos os dias os membros do Governo e da maioria dizerem. Foi o pior da Europa, no último trimestre, juntamente com o do Reino Unido. O que significa que no trimestre já estamos entre os 5 ou 6 que tiveram o crescimento mais baixo. Ora, como nós vamos iniciar agora este último semestre, comparando com o do ano passado, que foi realmente excepcional, os resultados, quando começarmos a comparar as coisas, podem começar a parecer muito menos positivos do que foi insuflado. Mas os partidos que estão a apoiar o Governo estão sempre na ideia de como isto está excepcionalmente bom e já vamos acabar o ano aquém daquilo que era preciso e temos já muitas folgas, começam a pedir muitas coisas. Cada vez estão a elevar mais as expectativas. Cada vez
o leilão orçamental se intensifica. É ele sustentado pelo andamento da economia? Poderemos dizer aos portugueses que a nossa capacidade para baixar o desemprego, melhorar o emprego e depois também a qualidade do emprego vai produzir resultados que nos satisfaçam? Ou vamos continuar a ter cada vez mais trabalhadores a receberem o salário mínimo e, portanto, uma economia que tem mais gente empregada, mas a ganhar cada vez mais pela bitola baixa? É por isso que eu acho que é muito importante, e com isto termino, dar ou fazer um apelo de um certo equilíbrio a este leilão orçamental que tem vindo a ser apresentado aos portugueses. Para que depois não pareça que aquilo que nós andámos a dizer durante tanto tempo e que a geringonça escorraçava e sempre dizia, quando nós chamávamos a atenção, olhem que o Governo depois vai precisar de um plano B, olhem que depois as cativações vão ser mais fortes e vão se transformar em cortes permanentes. Tudo aquilo que a gente chamou a atenção e que depois se verificou, na altura em que ocorreu, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, virava-se para nós e diziam: os senhores estão ressabiados. Os senhores não querem é perceber que agora temos uma receita muito melhor que a vossa. Agora as coisas correm muito melhor. É isso que os incomoda, como se fosse possível a algum político incomodar que as coisas corressem bem. E hoje, o que é que vemos o Bloco de Esquerda dizer? Que é preciso muita transparência nas cativações. Que é como quem diz: a denúncia que nós fizemos durante mais de um ano e que eles escorraçavam todos os dias no Parlamento, afinal tinha fundamento. Talvez não fosse mau o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista prestarem um bocadinho mais de atenção às denúncias que nós vamos fazendo, porque nós não as fazemos por fazer, nem é por gosto de aborrecer ninguém. Quando fazemos estas denúncias, estas chamadas de atenção, é mesmo porque queremos que as coisas possam correr bem, sem solavancos, e que possamos olhar para os próximos anos com muito mais confiança. Nós, desde logo, temos alguma confiança em nós próprios e achamos que não há nenhuma razão para termos perdido de vista a expectativa legítima de podermos voltar a governar em melhores condições do que governámos no passado. Ora, só é possível voltar a governar em melhores condições se as coisas não se estragarem. Portanto, eu espero que não se estraguem muito, para nós também podermos fazer uns bonitos quando chegarmos ao governo, já que trabalhámos tanto para que as coisas se recuperassem e pudessem ficar melhor aos olhos de todos os portugueses. Atendam um bocadinho mais, por favor. Atendam um bocadinho mais, se faz favor, aos alertas que vamos fazendo, porque eles são muito fundados na nossa observação da realidade. Costa da Silva, boa sorte para esta reta final, porque isto é uma reta final. As pessoas agora começam a pensar na decisão que vão tomar, na escolha que vão fazer, e é muito importante reforçar a mensagem essencial de que nós temos muito orgulho no nosso partido, nos nossos militantes, nos nossos simpatizantes, porque sem eles não podíamos disputar as eleições nas condições em que disputamos, mas que, evidentemente, não é só com os simpatizantes nem com os nossos militantes que podemos ganhar as eleições, já que também não é apenas para os nossos militantes e simpatizantes que governamos quando ganhamos as eleições. É para todos. E esse talvez seja o aspecto mais importante para intensificar daqui até ao final da campanha. O que é que em Évora há a perder de poder experimentar uma solução social-democrata na autarquia? Já se experimentou o Partido Comunista e a CDU nas suas diversas versões. Já se experimentou o Partido Socialista. Nós que já demos tão boas provas de governar com equilíbrio, mesmo quando as circunstâncias eram as mais adversas e difíceis, nós que temos tantas câmaras municipais no país, bem administradas, desenvolvidas, onde mostramos a nossa diferença, e ela é a benefício das populações, o que é que em Évora há a perder em poder apostar numa gestão social-democrata? É isso que nós temos de pedir aos outros.
não é que de repente virem sociais-democratas e se inscrevam no PSD, não é isso que estamos a dizer. O que estamos a dizer é, por que não apostar nestas pessoas, nestas candidaturas social-democratas, compostas por pessoas bem preparadas, que trarão, com certeza, a Évora e a muitos outros concelhos no país, um resultado muito melhor do que aquele que eles conhecem nos municípios onde estão. Boa sorte e muito engenho para este final de campanha. Obrigado.